Que chique. Vamos lá. Bom dia, boa tarde para Mar, bom dia para Betinha. Vamos orar então? Para a gente começar a nossa última leitura desse livro. Hoje vai passar rapidinho também, que tem poucas folhas. Então, feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, aprendendo mais de Ti, Senhor, aprendendo mais da Tua palavra, Senhor, do caráter de Deus, e assim podemos chegar a mais perto de Ti, Senhor, cada vez que nos aproximamos mais daquilo que o Senhor é, cada vez que conhecemos mais um pouquinho de Ti, Senhor, podemos nos alinhar mais ao Teu caminho, à Tua palavra, à Tua vontade na nossa vida, ó Pai. Ó Deus, sabemos que o Senhor é aquele que cura, é aquele que salva, transforma a nossa vida, Senhor, e que este assim seja, Senhor, para a nossa vida todo sempre, ó Pai. Que possamos estar caminhando, Senhor, conforme a tua vontade, que o Senhor coloque, Senhor, através do teu Espírito no nosso coração, Senhor, aquilo que é da tua vontade, aquilo que não é, que ele possa, Senhor, mexer dentro de nós, Senhor, que nós possamos ouvir a tua voz, ó Pai, cada dia mais. Senhor, abençoa, Senhor, todas as pessoas que estão aqui presentes, ó Pai, a Maíra, a Beth, a Cris também, Senhor, que está tentando entrar, ó Pai, e todas as pessoas que não puderam estar hoje presente aqui e que vão assistir a gravação depois, ó Pai. Senhor, esteja curando, restaurando, Senhor, aquele que foi perdido, acalmando nossos corações, colocando a nossa mente, Senhor, cativa a Ti, Senhor, e não a esse mundo, nenhuma depressão, nenhuma ansiedade, ó Pai. Ó Deus, proteja, Senhor, a nossa família, os nossos filhos, nossos pais, Senhor, nossos maridos. Esteja abençoando até os nossos animaizinhos da nossa casa, ó Pai, e todas as pessoas que vivem dentro da nossa casa, ó Pai. Em nome de Jesus, entregamos essa oração a Ti, ó Pai. Usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade, como Tua ferramenta, e coloca essas palavras, Senhor, tatuadas em nosso coração, para que quando precisarmos dela, o Senhor faça nos lembrar daquilo que nós estamos aprendendo aqui hoje, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ver, dar mais uma olhadinha aqui. A Cris não está conseguindo entrar mesmo. Vamos lá, eu vou partilhar a tela com vocês me digam se estão conseguindo visualizar. E eu vou pedir para a Maíra, quando for 10h10, você me avisa, por favor, Má. Estão vendo aí a Aviso página? sim, Ju. Tá Obrigada. bom. Estão vendo a Tá. página do livro? Sim. Tá bom. Qualquer coisa vocês param aí, abrem o Isso. microfoninho para falar comigo, tá bom? Deixa eu ver. Pronto. Não consegui entrar, não sei por quê. Então vamos lá. Hoje nós vamos ler esse capítulo 6, o 7 e o 8, que são todos pequenininhos, para podermos encerrar. Depois eu preparei aqui uma apostila também para vocês, está bem resumido, tudo que nós aprendemos e um pouquinho mais ainda. Então, agora nós vamos ler como Deus dá ao doente. Qual é o veículo ou quais são os veículos que Deus usa para nos dar a cura que Ele tem preparado para nós? Pela Bíblia, veremos vários modelos pelos quais Deus cura. Não existe apenas um método, existe apenas uma fonte, que é Deus. A unção com óleo, com oração da fé. Peraí, a unção com óleo, com oração da fé. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, tem o nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecados, serão-lhes perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Chamem os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Tiago 5,14. Aqui nós temos que ter atenção com o óleo. Por exemplo, tem muitas pessoas que usam o óleo para ungir e depois usa o óleo, por exemplo, para orar e expulsar demônios, que seria para expelir, né, expegir. O óleo, ele é só usado para unção. Aquilo que é usado para expelir demônios e
limpar ambientes e todas essas coisas que algumas pessoas fazem, tem que ser usado o vinho, porque o vinho representa o sangue de Jesus e não o óleo. O óleo é unção, o sangue é expulsão, é limpeza, né? Outra coisa que nós devemos ter atenção aqui é confessar os nossos pecados uns aos outros para serem curados. Então, aqui está falando sobre os presbíteros da igreja, mas eu também vejo que nós podemos chamar pessoas com qual nós temos confiança e confessar os nossos pecados e pedir para aquela pessoa estar em oração com a gente naquele momento, né? Olha, podemos orar aqui, eu confesso, eu reconheço, né? Eu reconheço que eu fiz aqui, isso aqui era errado perante os olhos do Senhor. Então, eu gostaria de estar aqui com uma pessoa de confiança, com você orando, para desligar isso aqui no mundo espiritual. Por este texto, entendemos que o primeiro veículo da cura do Senhor é a unção com óleo, com oração da fé. Desde o Velho Testamento, o óleo tem uma figura muito gloriosa e é a representação da pessoa, da obra do Espírito Santo. Tiago está falando por uma igreja em imaturidade, para uma igreja em maturidade. Provavelmente não há muitas pessoas maduras. A expressão presbítero representa não apenas um cargo hierárquico na igreja, mas uma maior maturidade espiritual do que outras pessoas. Eram as pessoas que sabiam fazer oração de fé e que saberiam clamar a vontade de Deus pela sua palavra, utilizando de forma saudável o óleo, como outras figuras bíblicas. Depois, podemos ver que é a oração da fé que salva o doente. Lembrando que a palavra em grego sozo, traduzida aqui como salvar, também significa curar. Em outras palavras, poderíamos ler: e a oração da fé curará o doente, e o Senhor o levantará. Então, você pode orar em fé e receber a cura para si mesmo, como vimos em Marcos 11:24, a equação da fé. Mas cristãos também podem orar uns pelos outros para que sejam curados, de acordo com Tiago 5,14. O nome de Jesus. O segundo veículo que veremos é a declaração da autoridade do próprio nome de Jesus. Momento em que Pedro e João, pelo poder do Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus, operaram um dos milagres, dos grandes milagres da Bíblia. E agora eu vou ler lá Atos 3, do 1 ao 10. Pedro e João subiam ao templo para orar de hora em hora. Da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele que Pedro e João que iam entrar no templo, vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o, que eu acho que é olhando bem nos olhos, com João, disse-lhe: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Reconheceram ser ele mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Nós temos que ter atenção aqui também que naquela época eles tinham como se fosse uma carteirinha, né, de deficientes dada pelo pessoal de Roma para poder pedir esmolas ali no templo, né, nos lugares que eles ficavam. Eles tinham autorização para pedir as esmolas, né? Então, nesse momento aqui, as pessoas também... tem um outro também que ele pergunta: o que queres que eu te faça? Né? Então, eles perguntam por quê? Porque como eles tinham
aquela autorização para estar ali, muitos deles não queriam. Muitos deles até nem recebiam as curas e milagres porque queriam ficar na mesma situação. Porque daquela situação que eles tinham autorização até para receber esmolas, eles recebiam alguma coisa. E hoje em dia, no nosso meio, é assim também, né? Muitas pessoas nem querem a cura, talvez até para não perder um benefício. O que parece ser loucura, mas eu já ouvi testemunho. Pedro e João, indo para a porta do templo, foram abordados por um coxo de nascença. Pedro entendeu aquela oportunidade. Quando abordou o homem, dizendo: Olhe para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. Então, ele utilizou aqui a autoridade do nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, e disse: Anda. E com essa declaração, em nome de Jesus, o homem se levantou e andou. O poder de Deus foi transmitido. A autoridade, com a declaração da autoridade do nome de Jesus, foi o veículo usado para a cura desse homem. Em Atos 4:10 diz assim: Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vos crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Lenços e aventais. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante os quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Atos 19, do 11 ao 12. Aqui, talvez veio aquela questão que eles têm, assim, tipo, levar lencinho ungido para casa, é, porque eles tiraram desse modelo aqui. O que acontece é que muitas igrejas começaram a entrar na parte errada disso, né, de vender isso para poder achar, e as pessoas compravam com fé porque tinha essa palavra de Atos como base, de que aquele objeto ia abençoar a vida delas, só que daí elas compravam, né, e isso acabou é, conturbando, sei lá, falando a palavra certa, essa palavra aqui. Mas olha, o poder do Espírito Santo, aquilo que estava em Paulo, a unção dele, assim, como se fosse contaminar, mas não seria contaminar, mas se impregnava até nos paninhos, nos aventais que ele usava, né? Comprovando que o Espírito Santo ele está dentro, ele está também no ambiente, ele também, pela unção, né, pelo seu suor ali, ele entrava assim até nos paninhos que eles levaram e eles eram curados porque os espíritos malignos também se retiravam. Fico imaginando esse momento em que tantas pessoas queriam ser tocadas pelos apóstolos, e aqui por Paulo. Fisicamente, não tinha como ele chegar àqueles lugares e a todas as pessoas. Não existiam redes sociais, não era possível enviar uma mensagem ou mandar um vídeo declarando, por exemplo, uma ministração de cura. Paulo entendeu que uma das formas que poderia transmitir a unção de Cristo que estava sobre a sua vida era entregando lenços de uso pessoal, para que as pessoas os levassem para usá-los nos enfermos. Será que havia alguma coisa mística nos lenços e aventais de Paulo? Será que os demônios expulsos e as enfermidades que fugiam dos corpos dos enfermos tinham algum tipo de temor diante de um lenço ou avental de Paulo? Não. Os lenços e aventais não tinham poderes em si, não eram místicos, mas neste momento foram utilizados como veículo do poder de Deus para curar os enfermos e libertar pessoas endemoniadas. Em momentos de imaturidade, Deus usa como que muletas, bengalas, auxílios para realizar seus milagres. Porém, Deus não quer que fiquemos em todo o tempo usando auxílios. Ele quer que tenhamos uma fé madura. Eu já vi pessoas sendo curadas porque alguém orou num copo de água. Eu também já vi isso. E isso foi como um ponto de disparar uma fé.
Outras, por meio de roupas de pregadores, expelirem uma pedra dos rins. E em outras pessoas, o demônio ser expulso. Também já vi. Deus faz por meio da manifestação do seu poder. Ele pode nos conduzir a tantos atos proféticos que conduzem o poder de Deus às pessoas, mas Deus jamais vai querer que tenhamos nas coisas materiais o único lugar para recebermos algo dele, receber algo dele, para não nos apegarmos àquilo que é um meio. Em alguns momentos, o próprio Deus pode dar algumas instruções para transmitir o poder dele por meio de direções específicas, mas isso são exceções e não regras. A palavra falada. O quarto veículo da condução da cura ao enfermo é a palavra falada, declarada. Podemos chamar até de palavra profética. Temos um exemplo claro disso, não, desse tipo de cura, pelo que aconteceu com o centurião, como já vimos em Lucas 7. Este homem sabia que a palavra de Jesus tinha poder e que esta declararia, curaria seu servo. Declarada, curaria seu servo. Jesus declara a palavra que se tornou o veículo de cura do seu servo, daquele centurião, do servo daquele centurião. Vejamos outros exemplos, como Paulo em Listra. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar de Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em voz alta, em alta voz: Apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Atos 14, do 8 ao 10. Fique sempre atento às direções do Espírito em seu coração. Às vezes, achamos que são apenas nossos próprios pensamentos, mas podem ser palavras inspiradas por Deus para transmitirmos a alguém o seu agir. Quem não, né? Achou que isso aqui é coisa da minha cabeça. Tá vindo uma coisa para me falar para aquela pessoa, mas eu acho que isso aqui é coisa da minha cabeça. Não é. E não tem nada de ser sentido também. É o Espírito Santo puro, 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 para falando ali no teu ouvido. E a gente tem mais facilidade de acreditar que é o nosso sexto sentido, a nossa intuição, do que o próprio Espírito Santo. Marcos 11, 23 diz assim: Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então, a palavra falada também é um veículo de poder da autoridade de Deus. Quando cremos com o coração e confessamos com a boca, estamos sendo cooperadores de Deus em sua obra. A oração da fé. O quinto veículo para recebermos de Deus a cura do Senhor é a oração da fé. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebeste, e assim será convosco. Marcos 11, 24. Quando ouvimos, cremos. Nos posicionamos em oração. Cremos que recebemos dele aquilo que pedimos. Essa é a verdadeira oração da fé. E muitas vezes nós já recebemos, né, aquilo que pedimos, mas esquecemos muitas vezes de voltar para Jesus e agradecer. Assim como aconteceu com os leprosos, né? Os leprosos que nós lemos no capítulo anterior. Ele curou 10, mas só um voltou para agradecer. E esse que voltou para agradecer foi salvo, além de curado. E muitas vezes nós estamos nesse mesmo caminho. Nós recebemos já muita coisa que oramos para ter e não tomamos a consciência de que a gente precisa agradecer para poder ter mais até. Essa é a verdadeira oração da fé. Algumas pessoas acham que a oração da fé é mais poderosa quando a fazemos com imposição da voz ou acompanhadas de pulos e gritos. Alguns chamam de oração forte, mas não existe oração forte ou fraca.
A oração que Deus entende é aquela que é com concordância com a sua palavra. Em João 15, 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Na verdade, a oração forte está na capacidade de ouvir e aí sim falarmos o que ouvimos de Deus, como aprendemos com Paulo. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. 2 Coríntios 4:13. Podemos encontrar a oração da fé em outras passagens bíblicas, por exemplo, em 1 João 5, 14 ao 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. A certeza, né? A fé é a certeza de recebermos aquilo que já estamos pedindo, já acreditando que estamos recebendo aquilo que pedimos. Como que eu posso ter certeza disso no início da minha caminhada? Eu preciso conhecer aquilo que está na palavra dele. E aí eu vou, como nós já falamos nos outros encontros, eu vou e reivindico aquilo. Senhor, a tua palavra diz assim e assim. Então eu quero isso para mim. Então eu peço isso para a minha vida. Cura, restauração, filhos, né, ali saudáveis e tudo mais que estiver na palavra do Senhor. E aí nós temos que ter a certeza, porque se está na palavra dele, Deus não é homem para mentir, né? Nem filho do homem para se arrepender, e ele não volta atrás da palavra dele. Então, tenha certeza que você vai receber. Entendemos que quando conhecemos a vontade de Deus pela sua palavra e pelo seu espírito, nós achegamos dizendo: Senhor, essa é a sua vontade. Imagine um pai dizendo para um filho: pode abrir a geladeira, já fiz a compra. A provisão é para você. Porém, o filho toda hora vai ao pai: pai, eu posso? E o pai? E o pai pode dizer ao filho: já disse que você pode. Essa é a minha vontade para você. Usufrua do que adquiri para o seu bem, meu filho. Você pode ser curado por meio da oração da fé, orando por você mesmo, clamando pela vontade revelada de Deus nas Escrituras. A imposição de mãos. O sexto veículo era muito usado por Jesus em seu ministério terreno, a imposição de mãos. Marcos 6, do 1 ao 5. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanhavam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilharam, dizendo: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Esse aqui é o Judas, não é o Iscariote, é o outro Judas. E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizaram nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pode fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos. Essa passagem aqui, ela caminhou muito tempo comigo e ainda caminha. Por quê? Porque muitas vezes nós não temos palavra de reconhecimento ou levar em consideração nossa palavra onde? Nos nossos amigos mais chegados, na nossa família, principalmente. Porque muitos daqueles, olha, eles estavam perguntando: não é esse o filho da Maria lá e do João carpinteiro? Ou seja, as pessoas elas têm dificuldade de esquecer quem nós fomos. Elas não conseguem se esquecer que aquilo faz parte do nosso passado. E aí eu não estou dizendo só do eu antes de Cristo e depois de Cristo, eu estou dizendo daquela vida que nós tínhamos no passado.
Tanto as pessoas não têm tanta dificuldade de esquecermos quem nós fomos, por isso que elas não vão muito mais acreditar naquilo que nós estamos falando hoje. Por isso que ele fala aqui, que um profeta não tem honra na sua própria terra. Aí, quando que ele passa a ter honra? Quando os nossos resultados começam a aparecer. Não pelo que nós falamos, mas pelo que nós fazemos. Aí os nossos familiares, eles são capazes de olhar e falar, olha, parece que mudou mesmo. Então, por isso que é muito melhor, é muito mais fácil, não melhor, mas muito mais fácil quando nós vamos falar com outras pessoas. E essas pessoas que não nos conhecem, acreditam naquilo que nós estamos falando, levam em consideração a nossa vida, né? Nós contamos o nosso passado, mas elas entendem que faz parte de um testemunho. Ou seja, são pessoas também mais instruídas, né? Maduras, não só na fé, mas na mente também. Ele curou os enfermos, impondo-lhes as mãos. Talvez entendamos que Jesus usou comumente o método de impor as mãos, para que pudesse mostrar que ele era o Deus que veio em nosso resgate. Ele é o Filho de Deus que veio em nosso favor. Ao impor as mãos, talvez ele estivesse mostrando a pessoalidade que tem conosco. Ele impor as mãos também fala sobre a transmissão de unção. Quando mãos são impostas, alguém está transmitindo algo para outra pessoa. Por isso que a gente tem que tomar cuidado por aqueles que colocam a mão na nossa cabeça, né? Tome muito cuidado com isso. Jesus trabalha debaixo da operação contínua do poder de Deus. Ele estava impondo as mãos para transmitir o que o doente precisava naquela hora. Em Atos 10:38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Se você tiver alguma dúvida de como ou qual veículo utilizar, saiba que pode utilizar todos os cinco veículos, né, que falamos. Mas há uma preferência. Se possível, imponha as mãos. Porque é o modelo que mais observamos no ministério de Jesus. Veja outro exemplo. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como as árvores os vejo, andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Marcos 8:22-25. Jesus, ao curar os cegos, fez de várias formas. A uns, ele somente respondeu dizendo: seja conforme a sua fé. Ao cego Bartimeu, ele perguntou: o que queres que eu te faça? E o cego respondeu: mestre, que eu torne a ver. E o Senhor disse: vai, a tua fé te salvou. A outro, ele cuspiu no chão, formou um lodo e colocando nos olhos do cego. Mas em Marcos 8:22, Jesus cura um cego, tocando em seus olhos e impondo-lhes as mãos. A primeira vez ele fez mistura e o que perguntou? O que você vê? O homem respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo, andando. Jesus novamente impõe as mãos sobre ele. Era o método mais comumente usado por Jesus. E podemos usá-lo também. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhos traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um.
Lucas 4:40. Deus é pessoal, é próximo. Ele veio nos tocar, transmitindo sua vida sobre a nossa vida. E ele usava tanto esse método que marcou a vida dos discípulos na grande comissão. E estes sinais hão de acompanhar todos aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Marcos 16:17. Jesus nos deixou esse método para transmitirmos a cura ao doente. Hoje nós somos veículos de cura na vida das pessoas. Ah, Juliane, mas eu não posso, não consigo fazer isso. Exatamente, você não consegue, você não pode mesmo. Quem pode é o Espírito Santo, quem pode é Deus, e você é veículo só é uma ferramenta. Faz o teste. Faça o teste qualquer dia. Coloque sobre a mão sobre qualquer coisa que seja, um terçol nos olhos, ou uma febre, ou uma gripe, e fale, declare a palavra do Senhor. Procure ali rápido no chat GPT, se você não lembrar qual é o versículo que fala que Jesus cura, e declare aquela palavra sobre a pessoa, sobre o teu filho, sobre o teu marido, sobre as pessoas próximas que seja, e veja o resultado. O que Deus dá ao doente. Agora nós vamos ler o capítulo 7. Se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês abrem o microfone para falar comigo, tá bom? Vamos lá. O que Deus dá ao doente? O que as pessoas em geral esperam receber quando entram numa fila de ministração? O que o doente espera receber quando mãos são impostas sobre ele? Geralmente, o que essas pessoas querem receber é a manifestação da cura. Mas o que é que Deus dá ao doente? Quando o doente busca em fé, ele recebe do Senhor a sua provisão. O próprio fato de Jesus nos dizer que temos que crer quando recebemos, nos informa claramente que quando oramos, não recebemos sempre uma manifestação instantânea. Não é instantâneo, né? É decorrente ali daquele ato. Em Marcos 11:24 diz assim: tudo que você pedir em oração, creia que você recebe, e assim será com você. Se toda oração viesse acompanhada de manifestação instantânea de cura, quando o doente a busca, não seria necessário crer, como Jesus disse. Isso indica que haverá um período entre o tempo em que oramos e o tempo em que a cura se manifestará. Temos que andar pelo que cremos e não pelo que sentimos ou vemos. Imagine se quando Cristo tinha 11 anos de idade, um doente o tivesse procurado. O que Jesus daria a este doente? Alguém pode dizer uma oração, um conselho, talvez a cura. Mas a Bíblia diz que o ministério de Jesus começou aos 30 anos de idade. Ele só poderia dar o que tinha. A Bíblia diz que Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo, em semelhança de homens, em figura humana. Então, o que o doente receberia? Receberia da humanidade de Jesus. Não teria outra coisa para receber. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:5. A grandeza do nosso Deus, né? Se esvaziar a ponto de chegar a ser o homem e humilhar-se.
a ponto de morrer com morte de cruz. O Verbo se fez carne, habilitou entre nós, não, habilitou, mas eu acho que seria habitou, né? O Verbo se fez carne, habilitou entre nós e até aos 30 anos de idade, Jesus não manifestou nenhum poder, não operou nenhum milagre. Por que entendemos isso? Porque em João capítulo 2, a Bíblia diz que em Caná da Galileia foram iniciados os milagres de Jesus. Então, até a idade de 30 anos, ele não poderia dar ao doente o que este precisava. Mas, com 30 anos, Jesus foi batizado. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizando Jesus, saiu da água, e eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Mateus 3:13. Ele queria dar o exemplo em tudo, né? Ele nos deu o exemplo em tudo, até na hora de ser batizado. Jesus foi cheio do Espírito Santo enquanto se submetia ao batismo. O Espírito Santo enchendo Jesus com sua unção e poder. E o que Jesus deu após seus 30 anos de idade é o que Deus nos dá hoje. Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Lucas 4:14. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual passou por toda a parte, fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10:38. Jesus sai do deserto, começa o seu ministério no poder do Espírito Santo, pois Deus lhe ungiu com o Espírito Santo e poder. O que é que Jesus tinha para dar ao doente quando o procurava em fé? Poder de Deus que cura. O que sabemos que recebemos quando buscamos ao Senhor em fé? Poder de Deus que cura. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, serei curada, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra o poder, continua o versículo, Marcos 5:27. Essa cena é a cena mais linda de todas, eu acho que até agora que eu assisti na The Chosen, eu morri de chorar. Assisti assim até umas 3 vezes para chorar mais. Jesus transmitiu o poder de Deus que curou a mulher, que buscou em fé. Todas as vezes que acessamos o Senhor em fé, ou levamos pessoas a acessá-lo em fé, não importa qual dos veículos de transmissão, ele nos dá poder que cura. Aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali sentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Olha só, esse também é um versículo que eu tento aplicar hoje, principalmente em mim. Porque muitas vezes eu estou lá no consultório, por exemplo, ultimamente eu tenho atendido pastora, sabe? Pessoas que estão vindo até mim e que eu sinto que às vezes eu não tenho. Como que eu tenho essa ousadia? Eu falo assim, que ousadia é essa? Eu vou atender uma pessoa que sabe muito mais do que eu da palavra, como é que eu vou falar com essa pessoa? Aí Deus fala, mas não é você, sou eu, é o poder que eu vou usar você como ferramenta. E aí eu tenho lembrado muito desse versículo, olha só, Jesus ensinando mestres da lei, ou seja,
doutorado, mestrado nas leis e Jesus ensinando. Então isso serve para nós. Quando Deus dá algo para a gente falar para o outro, a gente não tem que se sentir diminuído porque a gente não tem talvez uma formação que o outro tenha. Ou porque aquela pessoa fala muito bonito, ela ora muito bonito. Não. Nós temos que entregar, porque se aquela pessoa Deus aproximou ali, é para ouvir aquilo que ele tem para nos dar, é através de nós, né? Então, ó, os fariseus, os mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Todo mundo ali sentadinho ouvindo Jesus falar. Muitas vezes tomamos um remédio e não vemos o efeito na hora, mas já o tomamos e ele está combatendo a enfermidade. É verdade. A gente não passa dor na hora que a gente toma o remédio, né? Digamos que o poder de Deus também é assim. Quando buscamos em fé, sempre recebemos o que ele tem para nos dar. Essa é uma realidade tão gloriosa que se repete na Bíblia por várias vezes. Quando o enfermo procura o Senhor em fé, ele sempre lhe transmite o poder. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder, e curava todos. Lucas 6,19. Cremos que ele traz a cura e tira os sintomas, que são as dores. Isaías 10:27 nos diz que o jugo é despedaçado pela unção e o poder de Deus traz restauração, tirando os sintomas porque primeiro tirou a enfermidade, que foi levada na cruz. A gente tem que olhar essas passagens, como eu sempre, né, eu digo que, poxa, a Bíblia está lá há 2000 anos já. Foi escrita durante um período de 1500 anos, 66 livros, pessoas diferentes, tempos diferentes, e ela é totalmente em ordenança, do começo ao meio ao fim. Ela é traduzida, é o livro mais traduzido, é o livro mais lido ainda em todo o mundo, e sempre vai ser. E aí a gente lê essas palavras e fala, mas isso aqui não acontece comigo. Por que não? Com você não? Por que comigo não? Não. Por quê? Porque eu sou tão assim diferente de todo mundo. O meu pecado não é maior do que de ninguém. São todos pecados, todos pecaram, são justificados pela morte de Jesus. Como manter a cura? E agora nós vamos para as últimas três páginas. Como manter a cura? Bem, já tá. O que eu preciso fazer é agradecer o Senhor em ação de graças, sabendo que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Ou seja, a gente está ansioso por alguma coisa, leve a Deus, ore, ore. Ah, não sei orar, ore, conversa com ele, escreve uma carta para ele, qualquer coisa assim. E depois você já começa a agradecer, já começa a entrar em ação de súplicas por aquele pedido também. Crendo, né, que as vossas petições vão ser ouvidas por ele. A última chave é a gratidão, que nos conecta ao que Deus está fazendo e ainda nos abre para aquilo que ele fará. Um coração grato sempre estará apto para receber mais de Deus. Não é só com Deus, né, gente? Imagina. A gente recebe, a Maíra dá alguma coisa para mim, depois dá mais alguma coisa. Eu nunca agradeço. Qual que é o estímulo no coração dela para dar algo para alguém que é ingrato? A gente não tem vontade de dar nada para quem é ingrato. Tudo que a gente receber, tudo que for dado, até nosso alimento, a gente tem que dar graças. Não só para Deus, mas para as pessoas também. Obrigado, obrigada. A gratidão, ela abre portas para tudo que você imaginar. Tudo que você imaginar. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Gratidão também manterá os seus pensamentos alinhados à sua fé.
Do instante em que oramos até o momento que estamos satisfeitos com nossa condição, a nossa atitude e confissão tem que ser o resultado do que cremos. Além disso, devemos renovar nossa mente diariamente com verdades bíblicas como os textos a seguir. Provérbios 23, 7. Porque, como imaginava em sua alma, assim ele é. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 18, 14. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o poderá suportar? 1 Timóteo 4,6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bons ministros de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina porque tens seguido. E sempre vigilantes, como diz em Colossenses 4,2, na versão NVI, que é a nova versão internacional, as traduções da Bíblia mais fáceis de entendimento. É a nossa, Betinha. A minha, a sua também é NVI. Dedique-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Conclusão e nossa última página. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa, doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Isso está em 2 Crônica 16:12. Obviamente que a Bíblia não está dizendo que é errado buscar a ajuda dos médicos. De todo, né? Lucas era médico. Entendemos que as próprias descobertas da medicina, o desenvolvimento de medicamentos, os remédios que são obtidos na própria natureza, tudo isso é parte do plano e propósito de Deus. Há sabedoria em fazer o uso disso. O problema é confiar nos médicos a ponto de descartar confiar em Deus. Uma vez que a posição de crer que recebe quando é alcançada, ela deve ser mantida. Mantenha o seu tratamento e as suas visitas ao médico. E mesmo quando for necessário tomar algum remédio ou fazer algum tratamento, continue dizendo: eu creio que o poder de cura foi transmitido ao meu corpo, foi ministrado, desculpa, ao meu corpo e está operando poderosamente em mim agora. Eu creio que recebi quando orei. Permita-se ser guiado pelo Espírito Santo e ande em amor, em unidade em seu relacionamento com os irmãos e em Cristo. Deixar o pecado é um pequeno preço a pagar, a fim de permanecer saudável. A gente pode deixar muita coisa da nossa vida para trás, a gente pode morrer para nossa carne todos os dias, pode fazer o maior sacrifício que a gente conseguir fazer no nosso dia, mas nenhum vai chegar perto daquilo que Deus entregou para nós, que era o único filho dele. Então não há obra nenhuma que a gente faça nessa terra que a gente seja merecedor daquilo que Deus fez para a gente. Não há. Então, por isso, a gente pode pensar: Jesus nunca vai me perdoar, ou não sou filha, ou qualquer coisa que a gente possa pensar, porque a gente não tem boas obras. Mas a palavra de Deus diz que nenhuma obra é capaz de nos dar aquilo que ele nos fez. Então, por que ele faz? Por que ele dá, Juliana? Por que ele cura? Porque ele tem graça. A graça dele é imensa. Não cabe no nosso 7 a 8% de capacidade mental que nós temos da nossa mente. Não cabe entender. Ele é graça, ele é galardoador, como nós lemos aqui. Ele doa graciosamente, grandiosamente. Ele faz porque ele é a unção de graça. Não porque a gente merece. Não pelo que a gente faz. Nunca será pelas obras, até mesmo porque a palavra diz que não será pelas obras para que a gente não possa se engrandecer. Eu sou curado, eu sou salvo, eu sou isso porque eu fiz isso. Jamais. Jamais. Então, deixar o pecado é pequeno para pagar o preço, né? Tipo, eu vou deixar de fazer isso porque Deus fez muito mais por mim.
E acabamos. Ei, como é que tem aqui uma chuvinha? Vamos colocar aqui uns negocinhos. Ei, vamos lá. Acabamos. Festa, festa. Nem Aí, sei onde olha. fica isso. Onde que tá? Ah, Ah, aqui no achei. coraçãozinho, aí, reações. Acabamos a nossa leitura. Olha que belezinha. Vocês terminaram o livro, gente. Parabéns. Terminamos, ó, fininho. Demorou 2 meses para a gente acabar. É porque a gente não se encontrou há muito tempo, né? Então, conte-me coisas, vocês. O que que você conseguiu absorver desse livro, a Maíra, a Betinha? O que que vocês têm aí guardadinho no coração? Nem que seja uma palavra só de tudo que a gente leu. Compartilhe conosco, por favor. Acho que mais a palavra de hoje, na verdade, foi o que mais falou comigo, assim. É, porque é incrível a forma com que Deus, ele tem o poder, mas as coisas acontecem mediante a nossa fé, né? Que entra um pouco na palavra da reivindicação também, que Uhum, já nos foi dado, mas a gente precisa buscar. E uhum, a fé também entra um pouco nisso. Ele tem já é nosso, já é nosso. Mas a gente precisa agir com autoridade e fé. Em Mateus 17, 17, 20, ele fala: Eu asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Então, assim, eu acho que a palavra de hoje foi a comprovação disso mesmo, que todos os nossos milagres, curas, tudo é pela nossa fé, pelo quanto a gente busca, pelo quanto a gente crê, e também um pouco dessa questão que e também um pouco da gratidão. Eu estava bem ouvindo uma pregação mais cedo e a pastora estava falando isso, que milagre, aí como manter a cura, né? Que foi a uhum, última coisa que você leu, que milagre ele não garante salvação. Muitas pessoas passam por milagres assim maravilhosos, extraordinários, e a pessoa não consegue manter aquilo, né? A pessoa uhum, não consegue se manter naquele caminho, naquela vida em gratidão, em fé, e acaba se desviando, mesmo uhum, com todos os sinais, maravilhas que Deus faz, igual quando foi com o povo que estava sendo liberto do Egito. uhum, Deus a todo momento mostrava e provava para eles os seus milagres e ainda assim não era o suficiente, né? Eles tinham um coração muito incrédulo, eles não eram capazes de enxergar tudo que Deus fazia por eles. E eu uhum, acho que a gratidão entra um pouco nisso, porque quando a gente confia e acredita em Deus e age com gratidão, é um ciclo, né? A gratidão é reconhecer a graça de tudo que Deus faz por nós. Então, acho que a palavra de hoje, na verdade, foi a que mais falou comigo, assim, com relação à fé. uhum. Amém. Imagina aquele povo, né, que tinha a presença junto com eles, a nuvem caminhava de dia, o fogo caminhava à noite, eles viam maná caindo do céu, eles viam água brotando da rocha, e mesmo assim eles ainda murmuravam e duvidavam. Então o Senhor Sim, conhece os filhos que ele tem. Hoje nós não vemos sim, essas grandiosas, assim, essas maravilhas sendo operadas. Então ele entende quando a gente entra assim um pouco naquela. Ai, meu Deus, será que é mesmo? Porque hoje em dia a graça está dentro de nós. Antes andava ao lado deles, eles podiam ver. E agora anda dentro da gente, o que nós somos muito mais privilegiados do que aquele tempo, mas nossos olhos não veem. Então, quando começa a ver a fé começa a aumentar, quando a gente começa a ver milagres. Por isso que a gente tem que estar em ambientes assim. Por isso que eu falo, né? Vá na igreja, participe de grupos, porque você consegue ver essas coisas acontecendo, curas de pessoas, nossa, libertação de pessoas endemoniadas. Gente, aquilo é real. E a gente só consegue sim. assim, nossa, eu vi isso mesmo? E Deus, ele é imutável, né? Ele é o mesmo. É porque a gente fica, às vezes, esperando isso,
Mas é igual você falou, a gente tem que estar no ambiente onde esses sinais, maravilhas e tudo que ele opera são de fato sinalizados, porque a gente tem os nossos milagres diários, tudo que acontece nas nossas vidas, a provisão que Deus dá, a cura, mas essa manifestação assim com essa intensidade da libertação de demônios sendo expulsos, se você não estiver no ambiente ali que o Espírito Santo está, que Deus está ali presente, não que ele não está presente dentro de nós, sim, ele está, mas ali onde ele opera sinais, maravilhas, se a gente não tiver ali naquele ambiente, fica mais difícil assim de acreditar, será que faz isso mesmo? Será que se eu impor as mãos uma pessoa pode ser curada? Mas eu acho que a atmosfera de você estar ali naquele ambiente, eu acredito que seja Uhum, diferente, né? uhum. A Cris não está aqui, mas ela vai assistir. Um dia ela me contou um milagre que aconteceu com ela, né? E eu até falei, nossa, que bênção que eu posso ver isso acontecer. E depois eu falei para ela, Cris, agora eu também posso sentir isso acontecendo em mim. Ela falou, eu vivo o milagre. E eu falei, eu vejo. E eu vejo porque eu vi acontecendo com ela. Eu falei, que benção que eu posso ver isso. E ela falando, e eu estou vivendo. Aí eu, depois de um tempo, eu comecei a viver também essa questão da cura, do milagre. Então, essas questões fortalecem muito a nossa fé, testifica muito a nossa Sim, fé. E Deus nos sim. pede também para termos um espírito de ousadia, ou seja, uma fé ativa. Como você falou, Má, vamos na cruz resgatar o que a gente tem, o que é nosso por direito, por herança. Ele fala para a gente ter ousadia e buscar, é uma fé ativa. Não é assim, ai, Deus me deu essa doença, quando Ele quiser, Ele tira, porque Ele está me provando. Repreendo, não tem nada de provação, Deus não dá doença nenhuma, não, tira isso, Ele está pedindo para você guerrear. É por isso que ele está permitindo. Ele Sim. quer guerra. Ele quer que você entre com esse espírito de ousadia e use aquilo que foi autoridade na terra para dar. Todo espírito ele precisa de um corpo para ter legalidade. Tanto o Espírito Santo precisa de um corpo, quanto os demônios precisam de corpo. Sim. Não, é Afete. incrível a palavra que eu estava vendo agora, meu Deus, tem muito a ver com tudo que a gente está falando. Que ela falou justamente isso, assim, quando vem essas coisas, essas provações, assim, é como se Deus quisesse nos levar a um nível mais alto, assim, Ele quer nos elevar, mas justamente para a gente entrar em guerra ali, e orar ainda mais, e jejuar ainda mais, e fazer tudo ainda mais. E Uhum, a fé, ela é ação, né? Eu tenho aqui anotado da uhum, gratidão, que a gratidão ela precisa ser manifestada, mas a fé também precisa ser manifestada, né? Com ação, uhum. com atos, com palavras, assim como a gratidão É também. uma fé consciente, né? É, muito bom. Betinha, eu estava lembrando aqui do dia que vocês estavam passando por aquelas provações lá no barracão do Antônio, as coisas que estavam acontecendo. Claro que eu não vou abrir aqui, mas aquilo foi. Você percebeu que era uma guerra, né? Eu falei, você falava assim, e eu até falei para você, vou orar, porque isso aí não é de pessoas, isso vem do mundo espiritual mesmo. São guerras espirituais. Quer compartilhar alguma coisa, Betinha? Isso eu lembrei agora. Cadê Betinha? Não, sem Lenju. Mas eu não quero falar, não, porque tá um barulho aqui. Uhum, tudo Quero, bem, tá? tá bom. Então vamos terminar aqui com nossa oração, encerrando essa leitura desse livro. Já tenho aqui preparados os nossos encontros do próximo livro, que é de dentro para fora. Esse livro realmente ele faz uma sequência aqui. Ainda bem que nós começamos por esse, porque ele dá uma sequência muito legal de como ouvir a voz do Espírito Santo, como entender que é o Espírito Santo que está falando e não é voz da nossa cabeça. Ele é tremendo, fala muito sobre a religiosidade, o que o mundo hoje em dia tem. Tanto que ele fala, né? Se você está aqui, como que ele diz aqui? A religiosidade prefere concentrar a atenção. Se você quer continuar com a religiosidade, este livro não é para você. Ele é bem forte, ele bate forte na religiosidade. Então, é bem legal. Vamos orar, então. Você quer orar para nós, Mar? Quer que eu ore? Acho que hoje tem que ser você, Tá bom. Vamos lá. para finalizar. Certo. Então, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigada, ó Pai, por este momento que estivemos aqui reunidas, ó Pai, ouvindo mais de Ti, da Tua palavra, Senhor. Senhor, ministra essa palavra no nosso coração, Senhor. Coloca a cura no nosso corpo, na nossa mente, ó Pai. Sabemos que assim como o remédio que nós tomamos,
ela não é de pronta atividade de cura, mas eu sei que isso vai estar reverberando e gerando em nosso coração, além de gerar no nosso coração a fé, Senhor, que o Senhor pode curar e fazer todas as coisas, a cura também está sendo manifestada, e logo, Senhor, traga isso na nossa consciência, porque muitas vezes nós somos curadas e vivemos também coisas que já pedimos para o Senhor, mas que nós não levamos na consciência para poder voltar e agradecer, Senhor. O nosso exemplo fica marcado, ó Pai, sobre aqueles 10 leprosos que receberam a cura, mas somente um voltou para agradecer ao Senhor. Então, sejamos nós aquele que volta para agradecer a Deus e tomamos posse daquela cura, para que não deixamos elas escaparem, mas que seja fortalecido através da gratidão. Obrigada, Senhor, por esse encontro, por esse livro. Abençoa, Senhor, o autor deste livro, com as palavras de sabedoria e inspirado pelo Teu Espírito Santo, escreveu essas palavras que hoje edificam a nossa cabeça, o nosso coração. Obrigada, Senhor, por todas as pessoas presentes, aquelas que vão assistir, Senhor, a gravação. Esteja conosco, Senhor, em todo o decorrer do nosso dia. Abençoa, Senhor, aqueles que estão indo trabalhar, aqueles que estão indo para casa já descansar. Abençoa a nossa vida, a nossa família, Senhor, e muito obrigada pelo esse momento, ó Pai, no qual nós podemos estar aqui agora, ouvindo a Tua palavra e recebendo mais de Ti, ó Pai. E que essa palavra possa chegar a mais e mais pessoas, e mais pessoas possam conhecer de Ti, ó Pai. E que não seja nós que vamos segurar isso, mas que a gente possa falar isso para as pessoas também, da mais do Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estão todas bem Amém. aí? Vou mandar um Amém. louvor lá no grupo, viu, Ju? Que eu senti Tá no bom. coração. Glória a Deus. Então tá ótimo. Manda lá pra gente, ó, a gente finalizar Vou esse mandar agora. encontro. Então, depois eu vou enviar, então, a gravação dessa aula, vou enviar o resumo, mas também vou enviar uma apostila todos os nossos encontros, que é o resumo desse livro todinho. E depois, assim, hoje mesmo ou amanhã, eu já vou formar um novo livro, o novo grupo do livro, para quem quiser dar continuidade. Aí vocês me dão um toque lá, tá bom? Respondendo se vocês querem entrar para a nova leitura que começa em janeiro. Tá bom, Beijinho a confirmado. todas. Bom Beijo, tchau, dia, um bom tchau. descanso, Má. Bom dia, Obrigada. Bom Tatinha. dia, Ju. Tchau, com Deus. Tchauzinho. Tchau. Tchau. Tchau, Ju. Tchau, Beijinhos, Betinha. tchau. Tchau. Beijo.